Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o acordo entre a China e os Estados Unidos que aconteceu hoje, tá? Você lembra, o Trump e a China estavam todo enrolado lá, cheio de briga dos dois, o Trump botou mais 100% de tarifa na China, um monte de coisa lá, uma enrolação danada, né? E agora chegaram num acordo entre Estados Unidos e China lá na Malásia, tá? Foi uma reunião que o Trump teve depois da reunião dele com o Lula, ele teve a reunião com os chineses e já chegaram no acordo. Isso sim é negociar, caros esquerdistas. Isso é negociar. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Operador Schlumberger, Judiciário Freestyle e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então vocês sabem, hoje mais cedo teve a reunião entre o Lula e o Trump. A gente já fez um vídeo falando sobre isso em amplos detalhes e coisa e tal. E aí a coisa mais engraçada que aconteceu foi um monte de esquerdista falando assim: não, porque vocês falaram que o Trump não queria negociar com o Lula porque se não soltasse o Bolsonaro, que soltar o Bolsonaro era a condição para começar a negociação. E olha só, o Lula está negociando com o Trump. Não, meu amigo, negociar não é isso. O que teve entre o Lula e o Trump hoje foi uma conversa. Eles conversaram. Cadê que negócio? Onde é que teve negociação? Quem que cedeu o quê? Qual que foi a troca? O que teve aí de um ceder uma coisa, outro ceder outra? Saiu de lá do mesmo jeito. O Lula não fez porra nenhuma com cara de bunda. O Mauro Vieira todo assustado, sem saber o que fazer, gaguejando. E o Trump continuou com as tarifas, continuou com os passaportes bloqueados, com os vistos bloqueados. E a Magnitsky com o Alexandre de Moraes do mesmo jeito. Então assim, isso não é negociação não, tá? Isso é conversa. Ok, acho muito bacana. Sempre falei que o Trump iria conversar com o Lula, que vai negociar. O Trump quer negociar com o Lula, ele quer negociar com o Lula. O que eu acho só é que o Lula não quer negociar com o Trump, porque o Lula sabe que só tem a perder nessa história. O Brasil pode ganhar, mas o Lula só pode perder se negociar com o Trump. Então por isso que eu acho que é difícil essa negociação ir muito longe. Mas não descarto nada não, porque o Trump está forçando isso. Aliás, toda essa negociação foi feita pelo Trump. Todo mundo viu que foi o Trump que tomou a iniciativa lá na ONU e coisa e tal. Se dependesse do Lula, o Lula não quer negociar coisa nenhuma. O Lula quer deixar o Brasil no buraco, quer deixar o Alexandre de Moraes na merda, porque o Lula também não gosta tanto assim do Alexandre de Moraes. E no final das contas, ele só se preocupa com a sua própria reeleição. O Lula acha que brigando com o Trump, ele consegue mais pontos na eleição ano que vem, ou se não conseguir, ele consegue pretexto para, sei lá, um estado de emergência, um estado de defesa, alguma coisa desse tipo, para poder tentar fazer algum golpe na eleição no que vem e se manter no poder. Então o Lula não tem interesse nenhum em negociar com o Trump. Mas é lógico que ele pode ser forçado a isso. Tem muito empresário que quer que ele negocie, né? Que quer que ele fale com o Trump. O pessoal do STF quer que ele fale com o Trump, coisa e tal, que ele negocie com o Trump. Mas o que a gente viu hoje, meu amigo, eu lamento informar a vocês, não foi muito negociação, não. Eles bateram papo lá, porque, pelo visto, né, não teve nada de ceder, nada cedeu em área nenhuma nessa história, né? E quanto a dizer que o Trump nunca falaria com o Lula, nunca se encontraria com o Lula, não. Isso aí, lógico que falaria, isso é evidente. Tanto que o Trump tomou iniciativa para fazer isso, né? O Trump que queria fazer isso daí, o Trump que queria esse negócio, porque ele está justamente aplicando a cadernetazinha dele, né? Está aplicando lá o método dele, lá do livro dele, que é justamente esse, trazer a coisa para o pessoal, e se ele aplicou o método do jeito que ele fala lá no livro dele, ele deve ter dado uma porrada no Lula nessa reunião, deve ter jogado uma ameaça muito maior do que já tinha até aqui. Você dá um porradão primeiro, traz a coisa para o pessoal e negocia, e ameaça muito mais no final das contas, né? Chicote e cenoura. Então, não sei o que foi discutido na reunião, né? O Lula disse que foi muito positivo, mas sabe como é que é, né? A gente não sabe o que está lá, né? Bom, e para você ver a diferença, isso daqui é uma negociação. Aqui, a China negociou com o Trump, a China foi lá e fez um acordo aqui. Ó. Os oficiais chineses concordaram com uma pasta de negociação, um acordo nesse domingo, enquanto o Trump estava confiante que ia chegar com um acordo com o presidente Xi Jinping quando eles se encontram nos próximos dias. Então o que acontece? Essa reunião com os chineses foi só dos técnicos, né? Aí vai se encontrar agora o Trump com o Xi Jinping só para marcar o negócio para fechar o acordo, para aceitar o acordo. Veja, era para ter acontecido isso com o Lula se o Lula tivesse negociado da maneira correta. Lembra? O Mauro Vieira e alguns outros técnicos se encontraram com o Marco Rubio e com o Bessent alguns dias atrás, né? A ideia é que se ali eles tivessem conseguido fazer alguma coisa, que certamente teve o assunto Bolsonaro ali, não teve dúvida, se o Lula tivesse se mexido, aprovado anistia ou alguma coisa assim,
pode ser que neste encontro agora, entre o Lula e o Trump, houvesse alguma coisa, alguma fala no sentido de, né, já liberar, e é pronto. Isso é uma negociação, é assim que funciona. Os técnicos negociam a coisa, e aí você vai lá e quando encontra os presidentes é mais para esse nível de coisa, né? E havia a possibilidade do Trump fazer alguma humilhação com o Lula, mas o problema é que estava lá na ASEAN, né? Não tem muito como fazer isso lá. Eu não descarto ainda que agora o Lula vai na Casa Branca, né? Vamos ver como é que vai ser lá na Casa Branca, qual que vai ser a história. O Scott Bessent e o Greer, que eram os dois que estavam lá na reunião, inclusive, com o Lula hoje, né? Falaram com o vice-presidente o He Lifeng e o negociador Li Keqiang lá em Kuala Lumpur. E daí falaram aqui, ó, que nós temos um enquadramento, né, um enquadramento muito sucesso para os líderes discutirem na quinta-feira. Quando eles falam esse tipo de coisa, é porque quinta-feira vai ser o encontro do Xi Jinping com o Trump, né? Quando eles falam esse tipo de coisa, entenda, eles já discutiram tudo, já está tudo certo. Eles falaram que tem um negócio já enquadrado, já pronto, é porque eles não querem dizer que eles já fizeram um acordo e o Trump vai só dar o ok junto com o Xi Jinping, eles não querem dizer isso. Então o que eles estão dizendo é que não, que a gente já enquadrou a coisa toda, tudo certinho, porque quem vai dar o ok final é o Trump e o Xi Jinping, né? Mas já está tudo bem enquadrado, né? E aqui, ó. E o Bessent disse à NBC que ele antecipa que o acordo será vai evitar os controles de exportação expandidos da China, que era a preocupação dos Estados Unidos. A China está fazendo uma espécie de controle de exportação de terra rara, o que seria um problema nisso daqui, né? E isso evitaria a tarifa de 100% dos Estados Unidos em bens chineses, que foi ameaçada pelo Trump, né? A verdade é que a gente sabia que o Trump já iria voltar atrás nesse 100% de tarifas chineses, né? Mas essa é a ideia da coisa. Você faz, né? O outro lado cede, a China cedeu na questão lá dos controles de exportação de terras raras, e aí tá tudo resolvido, né? Isso aqui é uma coisa importante também para entender o problema das terras raras que eu falo sempre pro pessoal. Muita gente acha que o problema da terra rara é a mina de terra rara. Sim, você tem a mina de terra rara, evidentemente, isso é uma coisa importante. Eu acho que o Brasil devia explorar todas as minas que tem de terra rara ou de terra não rara, tudo quanto é mina que tem deveria ser explorada. Agora, o grande dilema que existe hoje no mundo não é quanto à mineração de terras raras, é quanto ao processamento, ao refinamento das terras raras. É isso que só a China consegue fazer. E hoje ela faz isso tão barato, porque ela não tem controles ambientais, porque ela tem mão de obra barata, e porque o governo chinês faz dumping. O governo chinês faz dumping exatamente pela questão de usar isso como uma arma de guerra. Lembra, né? O dumping é quando você abaixa de propósito o preço de determinado bem ou serviço, de forma que você acaba dominando o mercado, né? Nenhuma empresa no capitalismo consegue fazer dumping por muito tempo, porque senão você quebra. Ué, você está botando o preço abaixo do preço de custo, você está perdendo dinheiro cada vez que você vende aquele bem. Agora, um governo pode fazer isso. Ele mantém o preço das terras raras baixo, artificialmente baixo, de forma que em lugar nenhum do mundo surgiram outras empresas para processar terras raras. Simplesmente iriam quebrar. É tão mais barato comprar da China do que não dá para produzir terra rara, né? E aí a China estava usando exatamente essa parada para tentar usar a arma das terras raras, só que não vai conseguir, porque agora os Estados Unidos já perceberam o problema e também vão fazer esse tipo de coisa para evitar esse problema, né, de terras raras lá, né? Eles disseram que Trump e Xi Jinping vão discutir soja e compras de agricultura de fazendeiros americanos, mais trocas de bens entre Estados Unidos e resolver a crise do fentanil americana, que é base da 20% de tarifas nos bens chineses. Ou seja, pelo que está falando aqui, todas as tarifas que o Trump está colocando na China podem ser levantadas, tá? Ó, isso aqui é muito preocupante para o Brasil, porque no final das contas isso aqui vai favorecer muito mais os produtores de soja americanos do que os brasileiros para lá, né? A posição americana foi bastante dura, disse o Lee, né, que é o negociador lá, e nós experimentamos uma consulta muito intensa e fizemos trocas muito construtivas, exploramos soluções e arranjos para resolver esses problemas, né? Então é isso daí, ou seja, é uma boa notícia, já fizeram essa coisa, já acertaram isso, já fizeram um acordo, ou seja, o acordo não foi oficializado ainda, apenas porque a reunião entre o Trump e o Xi Jinping é agora na quinta-feira. Mas na quinta-feira vai ser assinado isso e certamente não vai chegar nem a valer a tarifa de 100% nos bens chineses que o Trump tinha prometido agora para o início de novembro, né? Então, uma boa notícia para a China, uma boa notícia para os Estados Unidos e uma péssima notícia para o Brasil.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.